Bom dia mais uma vez, meu querido líder de saúde. Quero parabenizar você por estar conectado nesse domingo de manhã, preocupado em oferecer o melhor de si para o nosso Deus. Tenha certeza de que Deus chamou você, Ele vai capacitar você. Deus está em busca de pessoas com disposição. Ele está em busca de pessoas que estão desejosas de trabalhar ao seu lado. A grande comissão é uma missão que nós executamos com Deus. Por isso o nome comissão. É Deus quem está na dianteira da missão. É Deus quem está a cada dia reconciliando o mundo consigo mesmo, ajudando pessoas a tomarem decisões, a viverem de forma mais saudável, para que tenham a mente mais lúcida, para que sejam instrumentos melhores para a pregação e a salvação. Deus está fazendo isso. Este é o propósito dele. Ele não está de braços cruzados. E ao Deus fazer isso, Ele convida você a participar do que Ele está fazendo. Você foi convidado para ser líder. Não é simplesmente liderar na sua igreja, você faz parte do projeto de Deus. Você lembra daquilo que nós conversamos ontem? Espero que sim. Eu espero que você esteja refletindo sobre os muitos conceitos que foram oferecidos ontem aqui para você. Do contexto em que nossa igreja vivia, naquele momento em que Deus deu a Ellen White as visões a respeito da saúde. Você está lembrado? Da maneira que as pessoas descuidavam da sua saúde. Você está lembrado daquilo que a gente conversou ontem? Eu acho que, em muitos sentidos, não mudou muita coisa quando você olha para o mundo. Mas, em alguns aspectos, a nossa igreja precisa relembrar de alguns caminhos esquecidos. A gente precisa relembrar que a missão da igreja inclui a saúde, que a saúde faz parte das 3 mensagens angélicas, como nós conversamos ontem. Lembram disso? Quem sabe você que é um líder de saúde apaixonado, você vibrou quando eu falei que a mensagem de saúde faz parte das 3 mensagens angélicas. Quem sabe você vibrou quando você ouviu que a transgressão das leis de saúde são a mesma coisa que a transgressão das leis do decálogo. Quem sabe você vibrou com isso. Mas eu espero que você tenha vibrado também ao perceber que a mensagem de saúde faz parte da pregação do Evangelho. Que a saúde não é um fim em si mesma, que ela precisa estar aliada, conectada com a pregação do Evangelho. Não adianta nada você só falar de saúde e não falar de salvação. Esse não é o propósito de Deus. E nós vimos ontem que o Dr. Kellogg, ele teve um problema com isso. Para ele, saúde era tudo, mas ele não estava preocupado em orientar as pessoas em relação à salvação. Então eu te pergunto, você é alguém que defende só os princípios de saúde, os 8 remédios naturais, ou você é alguém que se preocupa com a salvação das pessoas? Você fala de Jesus de uma maneira tão apaixonada quanto você fala de alimentação, de exercício físico, de temperança? É preciso, queridos, entendermos que a mensagem de saúde ela está dentro da verdade presente que precisa ser apresentada hoje para este planeta. Ela não pode estar deslocada, nós não podemos separar as coisas. E a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, sobre esse paradigma que permeia a sociedade de que uma coisa é de Deus e outra coisa não é. Uma coisa é espiritual e outra coisa é secular. É essa distinção. A nossa pregação na área de saúde, a nossa pregação na área espiritual é
tem uma compreensão holística do ser humano, uma compreensão integral do ser humano. Nós temos que cuidar da alimentação, da mesma maneira que temos que cuidar do exercício físico, da mesma maneira que temos que cuidar da comunhão com Deus, da mesma maneira que a gente tem que ajudar as pessoas a passar tempo em família, a brincar com seus filhos, a cuidar das suas finanças. Estão entendendo? O todo do ser humano. Você percebeu ontem que as visões que Ellen White recebeu eram muito amplas? Visões de saúde abordavam muitos aspectos. Então eu quero pedir para você mais uma vez, amplie a sua fala de saúde. Não fique apenas falando de alimentação. Talvez você seja especialista nessa área. Convide pessoas para ampliar a visão. Infelizmente, nos últimos anos, muitos estão estigmatizados. Algumas pessoas, quando ficam sabendo que vai ter sábado de saúde, já correm, já fogem, porque sabem que alguém vai chegar ali e vai dizer o que pode comer e o que não pode comer. A gente carregou demais na área da alimentação. Temos que ampliar, cuidar da saúde do ser humano de forma integral. Ontem nós também conversamos sobre o propósito da mensagem de saúde. Pregação do Evangelho, alcançar a comunidade. E a gente percebeu que alguns modelos foram apresentados. A gente teve que falar rapidamente sobre eles aqui, mas o modelo do Kellogg, como eu disse, era um modelo que só visava o assistencialismo, só visava atender a saúde. Os outros, Haskell, Corliss, Tyndall, eles tinham como objetivo usar a saúde para alcançar pessoas com o Evangelho. Eles se utilizavam de todas as possibilidades que a sua comunidade, que o seu bairro ofereciam para atender as pessoas. Queridos, nós precisamos abrir as portas da nossa igreja para fazer as coisas dentro da igreja. Nós precisamos ir aonde as pessoas estão, na praça, no trabalho delas, numa empresa, para levar os princípios e a salvação. Ontem eu fiz um apelo para você e hoje eu volto com esse apelo. Não existe separação de um lugar que é santo e outro lugar que é secular. Eu lembro de, quando eu era pequeno, eu era proibido de subir lá na plataforma, lá em cima, onde ficava o púlpito, e as pessoas diziam assim, não, lá representa o Santíssimo. E aqui embaixo onde está o povão sentado, aqui é o santo. E que compreensão teológica limitada era essa? Para Deus não existe mais separação, o véu se rasgou, não tem templo mais na terra. A plataforma é tão sagrada quanto a nave como um todo. E a nave é tão sagrada quanto o pátio da igreja, quanto os banheiros da igreja, o salão social da igreja. Não existe separação. Aquilo que pode ser feito num lugar pode ser feito no outro. Queridos, quantas igrejas às vezes estão sendo privadas de fazerem atividades para atender a comunidade, para abençoar a comunidade por uma compreensão teológica limitada. As dependências da igreja devem ser utilizadas para abençoarmos o nosso povo, o nosso bairro. Quantos bairros olham para a igreja e pensam assim, esse povo só serve para tomar as nossas vagas de estacionamento aqui, enchem a rua de carro, começam a fazer barulho aí no sábado de manhã. Quando é que os nossos bairros, onde estão nossas igrejas, começarão a sentir-se abençoados? Ainda bem que existe essa igreja aqui, porque eles visitam os nossos velhinhos, simplesmente para orar com eles, para conversar com eles. Eles são uma bênção. Eles ajudaram aqui que estava com uma necessidade. Eles pintaram um muro que estava feio. Eles ajudam ali a cortar uma grama. Isso tudo é saúde. É saúde mental, é bem-estar, é qualidade de vida. É saúde integral. Faz parte, sim, do seu departamento, querido. Deus quer que a sua igreja, que o Ministério de Saúde na sua igreja
cumpra o seu propósito dentro das 3 mensagens angélicas. Alcançar pessoas com o Evangelho, ajudá-las a estarem com a mente lúcida para não serem enganadas. Mas nós estamos aí para abençoar os outros. Perceba que nós teremos contato, você como líder tem contato com as pessoas da sua igreja e pessoas que não são da sua igreja. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. Pode ser? Nós temos aqui, na tela de hoje, o estudo do livro Ciência do Bom Viver, capítulo 41. Vocês precisam, quem sabe, fazer alguma anotação, abrir o seu livro, não sei, como é que você faz para aprender. Mas, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque se o objetivo é você alcançar pessoas, então você precisa aprender ou relembrar alguns conceitos de como lidar com as pessoas. Às vezes a gente se enche da verdade e a gente usa a Bíblia para agredir as pessoas. Não, porque o sábado, e a gente agride as pessoas com verdades. E às vezes a gente agride as pessoas com conceitos de saúde. A gente faz com que as pessoas se sintam desse tamanho. Veja, Deus, Ele nos envia. João 20, verso 21, o que diz lá? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como é que você imagina, como é que você lembra Jesus Cristo atendendo as pessoas? Como era o trato de Jesus Cristo com as pessoas? Você lembra de Jesus Cristo humilhando alguém, diminuindo alguém? Mesmo a pessoa caída aos seus pés, reconhecendo ser um pecador ou não, Jesus sempre era cheio de compaixão. Da mesma forma que o Pai enviou Jesus, Jesus nos enviou. Você é um enviado de Deus. Você é um enviado de Deus para abençoar a sua igreja e a sua comunidade com amor, com compreensão, com compaixão. Esse outro texto é um texto que fala sobre a missão que Jesus Cristo tinha e que agora é nossa. Jesus Cristo declarou. Esse verso, ele foi escrito também lá em Isaías 61, versículos 1 a 3. Veja o que diz ali. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Percebe? Aqui está a totalidade da mensagem, a integralidade. A gente cuida da saúde, mas a gente fala da salvação, a gente cura, mas a gente ensina. Este é o plano de Deus para nós. Ele nos enviou exatamente para isso. E tem mais. Se Ele nos enviou, se da mesma maneira que Jesus Cristo foi enviado, nós somos agora enviados, o que diz a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 7? Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja, queridos, Jesus Cristo poderia muito bem chegar aqui na terra como Deus e esperar a adoração, a reverência, mas Ele em nenhum momento se achou. Você entende essa expressão? Em nenhum momento Ele se achou mais. Em nenhum momento Ele se posicionou assim.
Bem pelo contrário, ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele foi obediente, e o texto continuaria dizendo, ou continua dizendo, que ele foi obediente e obediente até a morte, morte de cruz. Veja o lugar que ele se colocou para poder alcançar você e a mim. Como líderes de saúde, nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que a gente acha que é e a gente acha que sabe. Por vezes a gente se coloca como autoridade e, sem perceber, na melhor das intenções, as pessoas se sentem constrangidas, humilhadas, rebaixadas. Sem perceber, nós às vezes mudamos o foco que deveria estar em Jesus Cristo, nós mudamos o foco para nós. Nós mudamos o foco que deveria estar em Jesus Cristo, nós mudamos o foco para o ser humano. Ou seja, não é alguma coisa que Deus faz, é algo que o ser humano faz. Veja, se você fizer isso, é lógico que existem atitudes que nós devemos tomar, mas muitas vezes, imperceptivelmente, nós não percebemos que a nossa fala, ela está mais centrada no ser humano do que em Deus. E quando o ser humano fracassa, ele sente o quê? Eu fracassei. E quando ele tem algum avanço e algum benefício, ele atribui aquele benefício àquilo que ele fez, e não aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Será que a gente tem condições, como pecadores, de implementarmos qualquer mudança na nossa vida que seja duradoura? E mesmo que a gente consiga, eu lembro de um texto que diz que aquilo que não provém da fé é pecado. Aquilo que não provém de um relacionamento com Deus não vale nada. Pode, quem sabe, melhorar a tua saúde em um aspecto, mas lembre-se, nós somos um todo. Não adianta nada você estar fisicamente atendendo a sua vida, mas espiritualmente está desconectado de Deus. As coisas da sua saúde precisam ser o resultado da ação de Deus na sua vida. Lembre-se, não podemos ter essa concepção. Isso é espiritual, isso não é. Não podemos dividir as coisas. Eu cuido da saúde, mas não cuido da parte espiritual. Eu cuido da mente, não cuido do corpo. Eu cuido do corpo, não cuido da mente, não cuido do espírito. Temos que cuidar do todo. Ok? Vejam, esvazie-se. Adote uma postura de humildade, e que seja humildade real, não uma falsa humildade, para poder alcançar as pessoas. Esse livro, nesse capítulo 41, tem algumas pérolas. Quero compartilhar com vocês algumas delas agora. Na página 483, nós lemos ali que todas as relações sociais exigem o exercício do domínio próprio, paciência e simpatia. É assim que a gente tem que atender o povo. Diferimos tanto uns dos outros em disposições, hábitos e educação, que variam entre si nossas maneiras de ver as coisas. Julgamos diferentemente. Nossa compreensão da verdade, nossas ideias em relação à conduta de vida não são idênticas sob todos os pontos de vista. As pessoas têm concepções diferentes da realidade. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em cada particular. As provas de uma não são as provas de outra. Os deveres que para uma se apresentam como leves, são para outra mais difíceis e inquietantes. Por isso, domínio próprio, paciência, simpatia. Você teve uma outra educação, você teve um pai e uma mãe diferente daquela outra pessoa. Quem sabe você cresceu na igreja, outra pessoa não cresceu na igreja. Enfim, existem tantas situações que são diferentes.
E às vezes a gente julga os outros por nós mesmos. Na verdade, a tendência é essa. Então você julga se você conseguiu, por que o outro não vai conseguir? E muitas vezes nos indignamos com os outros. E normalmente nos indignamos com os outros porque de alguma forma, aquilo é algo que é problema em nossa própria vida. Temos que ter domínio próprio, paciência, simpatia no contato com as pessoas. Primeira tarefa que esse capítulo nos sugere é que nós trabalhemos em nós mesmos, esvaziando-se. Nós temos que nos esvaziar, queridos. A gente tem que focar em si. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Você tem que ser uma pessoa melhor para exercer a sua função como líder. Veja esse texto que diz: o inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. O próprio eu. As nossas ambições, queridos, o nosso coração é enganoso. O nosso eu é o nosso pior inimigo. Nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa como a vitória sobre o quê? Nós mesmos. Você sabe de coisas que precisa melhorar em você. Às vezes, a gente vai encontrar gente querendo mudar a vida dos outros. Não é assim? E aponta o erro na vida dos outros. Porque tem dificuldades em cuidar da sua vida, em mudar as coisas que tem que melhorar em si mesmo. Temos que adotar a postura de Cristo, esvaziar-se. Não se ache, esvazie-se, esvazie-se. Trabalhe em você mesmo. Olha só esse outro texto. Não permitamos que nossa sensibilidade seja facilmente ferida. Você tá lendo comigo isso daqui? Não permitamos que nossa sensibilidade seja facilmente ferida. Esse aqui é o povo que hoje em dia ele chama de mimizento. Qualquer coisa, eu magoei, a pessoa falou isso, a pessoa olhou assim para mim e tal. Quando nós estamos em contato com as pessoas, a gente não pode permitir que a nossa sensibilidade seja facilmente ferida. Tem que andar em ovos perto dessa pessoa, não pode falar nada, porque ela fica chateada por qualquer coisa. Devemos viver não para vigiar sobre a nossa sensibilidade ou reputação, mas para salvar almas. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em algum momento você viu Jesus Cristo preocupado com a reputação dele? Ele se esvaziou, queridos, e ele veio para servir. Ele não era mimimi. Magoei, falaram isso de mim, falaram que eu sou o demônio, falaram que eu sou o diabo. Você não via isso. Jesus Cristo, em todo o tempo, tinha como foco salvar almas. Que mais? Se nos forem dirigidas palavras impacientes, porque as pessoas vão fazer isso, se nos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondamos no mesmo tom. Queridos, quando a gente tem um choque, a gente normalmente, quando dois recipientes, vamos fazer uma ilustração aqui, se você pegar duas garrafas e chocá-las, aquilo que tem dentro vai sair para fora. Concordam comigo? Vai quebrar e vai expor o que tem dentro. Então, nunca responda no mesmo tom. A gente revela aquilo que está dentro de nós quando as pessoas são ácidas conosco e a gente responde com a mesma acidez. Não, mas eu sou uma pessoa verdadeira. Não, quem sabe você seja uma pessoa que precise reavaliar, porque o fruto do Espírito Santo é mansidão, é paciência, é amor, é bondade. Não se esconda por trás do seu sobrenome, não se esconda por trás da tua nacionalidade, de onde você veio, né? Seja o reflexo de Cristo para as pessoas. Veja, o texto continua dizendo
lembremo-nos de que a resposta branda desvia o furor. Há um poder maravilhoso no silêncio. Se você percebe que a pessoa está sendo mal educada com você, fique em silêncio. Se você não tem alguma coisa boa para falar, fique em silêncio. Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em réplica a alguém encolerizado, por vezes, servem apenas para o exasperar. As coisas vão escalando, vai ficando cada vez pior. Já ouviu falar de discussões de trânsito? Eu já ouvi histórias muito tristes de dois homens que começaram a discutir, e um saiu e atirou no outro, e o outro, enquanto estava caindo, também sacou uma arma e atirou, e os dois morreram. Então, quando você responde no mesmo tom, a conversa vai ficando cada vez pior. E então, as coisas saem fora do nosso controle e a gente perde de vista o objetivo do nosso envio. Nós somos enviados para sermos pequenos Jesuses na nossa igreja e na nossa comunidade. Mas se a cólera encontra o silêncio e um espírito amável e paciente, em breve se esvai. Está entendendo? Seja um pequeno Jesus, paciente, domínio próprio, simpatia, ok? E assim a gente vai ao encontro das pessoas como o Senhor espera de nós. Veja esse outro texto. Se Cristo habitar em nós, aqui está o segredo. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e indulgentes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Dia após dia e ano após ano, venceremos a nós mesmos. Venceremos a nós mesmos. Como? Se Cristo habitar em nós. Ele vai burilando você, ele vai transformando quem você é. O Espírito Santo vai transformando o teu caráter. E você passa a ter, pela presença do Espírito, o fruto do Espírito. Acorde de manhã e diga assim: Senhor, quando eu olho para o fruto do Espírito, tem um e outro aqui que eu percebo que é mais fácil para mim. Pela minha educação, pela minha personalidade, enfim. Mas esse daqui, Senhor, de vez em quando eu perco a cabeça. Então o que você faz? Sugestão: ore a Deus intencionalmente, pedindo que o Espírito Santo acompanhe você. E quando você estiver a perder as estribeiras, perder a cabeça em alguma situação, você vai perceber o Espírito Santo ali do seu lado. Peça para ele assim: ó, vem comigo, hoje o Senhor sabe que eu tenho que resolver esse problema, aquela pessoa me tira do sério e eu vou querer estrangular essa criatura. Peça para o Espírito Santo estar com você. E quando você estiver a ponto de perder a cabeça, ele vai estar ali dizendo assim: calma, eu estou aqui com você. Seja intencional e ore pelos aspectos que você sente que precisa mudar, que você precisa crescer. Se Cristo habitar em nós, nós vamos mudar dia após dia. Nem o próprio Deus pode tornar nosso caráter nobre e nossa vida útil, se não colaborarmos com Ele. Você tem que ser intencional, querido. Qual é o aspecto na sua vida que você tem sido intencional, colaborador de Deus? Senhor, eu sou consciente, Teu Espírito Santo já me mostrou em que aspecto eu tenho que mudar. Seja intencional nas mudanças que o Espírito quer fazer na sua vida. Ele está preparando você para o céu. Bom, tem mais um texto aqui para você. Olha só isso aqui. Esse daqui é poderoso, gente. Se você está com o livro aí, olha, página 490, olha o que diz aqui. A vida compõe-se principalmente não de grandes sacrifícios, ações maravilhosas, mas de pequenas coisas. Na maior parte das vezes, é pelas pequenas coisas que parecem indignas de menção que grande bem ou mal é trazido à nossa vida. É pela falta de sucesso em suportar as provas a que somos sujeitos nas grandes coisas que se adquirem os maus hábitos e se deforma o caráter. E quando nos assaltam as provas maiores, encontramos-nos
desprevenidos. Que preciosidade esse texto, queridos. As pequenas coisas, pequenos gestos de bondade, de simpatia, a gente não pode fraquejar, nós temos que praticá-los. Às vezes são coisas pequenas que são o tropeço. A primeira tarefa é você se esvaziar. A primeira tarefa é você trabalhar em si mesmo. A primeira tarefa é você estar com Cristo no dia a dia, sendo intencional para Ele burilar o seu caráter. A segunda tarefa é servir. Mas eu tenho que te dizer que não precisa acontecer uma para depois acontecer a outra. Os discípulos, eles foram chamados por Jesus Cristo com muitas limitações. E ao longo do chamado e ao longo do seu ministério, Jesus Cristo foi burilando o caráter deles. Não espere estar perfeito, você nunca vai chegar lá. Aproveite a oportunidade que Deus te dá de servir e através desta oportunidade Ele vai burilar quem você é. Deus está mais preocupado, querido, em quem você está se tornando do que em quem você foi, em quem você é. Ele está preocupado com quem você está se tornando. Você está se tornando uma pessoa mais bondosa, mais gentil. Ele está preocupado em preparar você para ser um cidadão celestial, criatura. Então, esvazie-se e sirva. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como Jesus se esvaziou, esvazie-se. E assim como Ele serviu, sirva você também. Algumas pérolas aqui desse livro. Se temos a compreensão da paciência de Deus para conosco, não devemos ser achados a julgar ou a acusar ninguém. Tem gente que não parece ter encontrado a graça, não parece ter recebido a graça e o perdão, porque não lembra da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja, se nós temos a compreensão da paciência de Deus para conosco, não devemos ser achados a julgar ou acusar ninguém. Não esqueçamos que aqueles que o amam devem reproduzi-lo em seu caráter. Se você recebeu a graça, se você recebeu o perdão, Jesus nunca em nenhum momento julgou você, Ele só levanta, anima. Você tem que reproduzir o caráter dele. Esse outro texto, o amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro tira seus motivos de ação do profundo amor pelo Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. Isso aqui é uma coisa muito séria. A palavra de Deus diz assim, que é o amor de Cristo que nos constrange. O amor dele transforma a minha vida. É do amor a Cristo, é do meu relacionamento com Cristo que vai brotar o interesse abnegado pelas pessoas. Quem sabe as pessoas te irritem. Quem sabe o teu limite social é pequeno. E chega uma hora que você não aguenta ficar perto de gente. Está aumentando isso, né? A gente está lidando tanto com informática, com computador, com máquinas, que às vezes as pessoas não se aguentam mais. Nós precisamos buscar mais do que nunca ao nosso Deus, para termos amor pelas pessoas. A palavra de Deus questiona, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A Bíblia diz assim, que o amor no fim dos tempos se esfriaria de quase todos, mas não pode ser no seu coração e nem no meu. Nós temos que ter amor, e esse amor tem como fonte o nosso Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Veja esse outro texto aqui, ó. Cultivemos o hábito de falar bem das pessoas. Tem alguns que são excelentes comunicadores da vida dos outros. A pessoa vem, fala de um problema, abre o coração. Tem gente que não consegue segurar. Eu sei. Briga lá em casa entre o marido e a esposa, toda a vizinhança fica sabendo.
Aí o povo na igreja fica sabendo, passa uma semana, duas, tá os dois lá de novo, o casalzinho tá lá junto, mas tá todo mundo sabendo do BO que aconteceu na casa deles. E tem gente que gosta de falar da vida dos outros e gosta de falar mal da vida dos outros e não percebe que esta é uma falha tremenda de caráter. Não adianta, pessoal, a gente falar de vegetarianismo, mas comer carne humana entre as refeições. Falar mal dos outros. Não adianta, queridos. Não adianta a gente cuidar de um aspecto e não cuidar do outro aspecto. Dos relacionamentos, da bondade, da simpatia, da mansidão. Não fale mal. Fale bem das pessoas. Nós estamos aqui para bendizer. Nós somos chamados para bendizer. Deus chamou Abraão e disse assim, Abraão, eu quero que você seja uma bênção, Abraão. Seja uma bênção na vida das pessoas. Bendiga as pessoas, abençoe as pessoas, fale bem. Não fale mal, não faça o mal. E essa missão alcança a todos nós. A mesma missão que foi dada a Abraão, a mesma promessa dada a Abraão, ela também foi transferida para nós. Que nos detenhamos sobre as boas qualidades daqueles com quem estamos associados e olhemos o menos possível para seus erros e fraquezas. Não fique olhando os erros e fraquezas dos outros. Dentro da sua casa, não reforce os erros dos teus filhos, do seu cônjuge, daqueles que moram com você. Não fique reforçando. Viu? Eu te avisei, eu te falei, você não faz isso, você não faz aquilo outro. Você fica focado somente no problema. Isso vai levar você a ficar obcecado, só procurando defeito. Porque você não quer estar errado. Eu não quero, ninguém gosta de estar errado. Aí você diz assim, olha, se você continuar comendo assim, vai acontecer isso com você. Se você continuar dormindo tarde, vai acontecer isso aqui com você. Se você continuar fazendo isso, e olha o dedo, né? Olha o dedinho. E aí o que a gente faz? A gente fica esperando para ver o negócio dar problema. A pessoa tem uma dor de barriga, a gente fica esperando o problema acontecer para a gente dizer o quê? Eu não te disse? Eu não te avisei? De certa forma, parece que a gente está torcendo para dar problema, para a gente poder estar cheio da razão. Não fique olhando os defeitos dos outros. Não fique apontando os erros e as fraquezas dos outros. Sabe por quê? Olha essa pedrada aqui, olha. Página 492. Os trabalhadores ativos não têm tempo de se ocupar com as faltas do próximo. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a nossa vida. Tem gente que se alimenta da fraqueza dos outros. Veja, isso aqui está no Ciência do Bom Viver, página 492. O próprio ato, vejam essa frase, o próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Ao nos determos diante das faltas do próximo, somos transformados à sua imagem. Olha só que sério isso daqui. Nós somos transformados naquilo que a gente contempla. Mas contemplando Jesus, falando do seu amor e da perfeição de seu caráter, imprimimos em nós as suas feições. Isso aqui é muito sério. Anota isso daí no livro. Quando você fica olhando o problema dos outros, o defeito dos outros, as fraquezas do outro, fala só dos problemas do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, você vai ser transformado à imagem desse erro. Você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa ácida. Ninguém quer estar perto de você, não. Porque você não melhora o ambiente. Você incorpora o acusador. Você se torna o dedo de Satanás acusando as pessoas dos seus erros. E essa não é a nossa missão. Jesus Cristo nos enviou para sermos bênção. Não para acusarmos as pessoas, mas para animarmos as pessoas, para levantarmos as pessoas. Não importa se é a 10ª vez, se é a 20ª vez que ela errou. Você foi chamado, olha que coisa linda, você foi chamado para estender a mão
para animar a pessoa. Que lindo, que maravilhoso podemos fazer parte de algo tão sublime aqui nesta terra. Em vez de criticar e condenar o próximo, dizei: devo trabalhar para a minha própria salvação. Se coopero com aquele que deseja salvar a minha alma, devo vigiar-me cuidadosamente, afastar da minha vida tudo o que é mal, vencer todo o defeito, tornar-me nova criatura em Cristo. Por isso, em lugar de enfraquecer os que lutam contra o mal, irei fortalecê-los com palavras animadoras. Não seja você aquele que vai enfraquecer as pessoas, reforçar negativamente os hábitos ruins das pessoas. Você tem que animá-las. Veja esse outro texto. Há muitos que não receberam a educação correta. Seu caráter está deformado, duro, nodoso e parece torto em todos os sentidos, mas a graça de Cristo pode transformá-lo. Nunca os deixemos de lado, nunca tiremos deles a coragem ou a esperança. Às vezes algumas abordagens são bem fortes e a gente quer o melhor daquela pessoa, mas não percebe que a gente está tirando a esperança delas. E essa não é a nossa missão. Jesus Cristo sempre vem para devolver a esperança. Jesus Cristo sempre vem e nós estamos aqui sendo enviados assim como Ele foi. Nós somos pequenos Jesuses na nossa igreja, na nossa casa e na nossa comunidade. Bem, queridos, ajudemos os que erraram, contando as nossas experiências. Mostremos-lhes como, quando cometemos erros graves, e a paciência, bondade e auxílio de nossos companheiros de trabalho nos deram coragem e esperança. Aqui está um segredo. O que fazer quando as pessoas vêm e contam para nós dos seus erros, das suas quedas? O que a gente tem que fazer? Conte para elas também dos seus erros, das suas experiências, daquilo que você fez de grave também. Não se coloque como aquela pessoa impecável. Veja, é pelas relações sociais. Espera aí. Está faltando um slide aqui, deixa eu voltar. Aqui. Há muitos que não receberam a educação, sabe disso? Ajudemos os que erraram, contando as nossas experiências. Mostremos-lhes como, quando cometemos erros graves, a paciência, bondade e auxílio de nossos companheiros de trabalho nos deram coragem e esperança. Veja, quando alguém chega para você e esta pessoa começa a compartilhar com você os seus erros, os seus problemas, como é que você reage? A maneira que nós reagimos diz muito, é muito poderoso. Tem gente que quando confessa, quando abre o coração, do outro lado não encontra compaixão, não encontra empatia. Às vezes encontra alguém que fica ali dizendo: nossa, não acredito que você fez isso de novo. Julgamento. Eu não acredito que você fez isso. Não, eu esperava de qualquer pessoa, menos de você. Veja, repreensão. Ou talvez encontre uma pessoa que diga assim: não, isso daí não é nada. Minimiza. Compete. Aconteceu com você? E comigo aconteceu muito pior. Veja, em todas essas abordagens existe um julgamento. Em nenhum momento encontramos empatia. Em nenhum momento encontramos a pessoa se colocando no mesmo nível. Assim como Jesus fez. Jesus se esvaziou. Ele assumiu a nossa natureza. Ele não pecou. Isso é óbvio.
Mas ele veio, ele se colocou no nosso nível. Ele se vestiu como nós. Em nenhum momento ele se colocou superior. Quando alguém está vivendo um momento de queda, um momento de consequência de suas desobediências, a gente sabe o que acontece. Você e eu já passamos por isso. Desde o primeiro pecado, Adão e Eva se esconderam de Deus. Lembra disso? Quando a gente erra, quando nós erramos, nos sentimos inadequados. Nós sentimos culpa, nós sentimos vergonha e nós nos escondemos. Não é assim? Envergonhados, nós nos escondemos. E é assim que a vergonha prefere estar. A vergonha quer estar escondida. Mas sabe como é que a gente destrói com a vergonha? A gente destrói com a vergonha quando, agora falando de você, quando a gente busca ajuda e quando a gente verbaliza a nossa vergonha. Pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra do filho pródigo? Quando ele finalmente, depois de muito tempo, sofrendo com a vergonha, com a culpa, ele toma uma atitude e ele volta para o pai e ele confessa, ele verbaliza a sua vergonha. E o que ele encontra? Ele encontra um pai. Um pai que abre os braços. Um pai que lhe acolhe. Não minimiza o que ele fez, mas um pai que lhe acolhe e que mostra para ele que ele tem lugar ali naquela casa. Querido, se você está vivendo uma situação de vergonha por algo que você tem praticado, algo que só você sabe, você pode ir a Deus. Ele vai te receber da mesma forma que ele foi até Adão, no seu momento de vergonha. E ele foi para salvá-lo. Se eu estou falando para alguém que está se sentindo assim, verbalize sua vergonha para Deus. Confesse o seu pecado, a sua falha de caráter. Se você se sentiu identificado com alguma coisa que eu falei aqui, nossa, eu tenho que mudar isso daqui. Às vezes eu sou grosso com as pessoas, eu machuco as pessoas, eu falo dentro da minha casa. Se você se sente envergonhado, culpado, verbalize a sua vergonha e a sua culpa, porque é desta forma que nós destruímos a vergonha. É quando a gente verbaliza, é quando a gente fala. Fale para Deus, primeiro lugar. Primeiro lugar. Se você tiver que falar para alguém, se você tem alguém com compaixão no coração, procure alguém. Mas o meu segundo apelo é para que você seja esse alguém. Seja alguém em quem as pessoas podem confiar. Para chegar e dizer, olha, eu preciso de ajuda nisso daqui. Eu não estou conseguindo, me sinto envergonhado por conta disso. Você pode me ajudar? E ao você ouvir, não emita um julgamento. Não desmereça a pessoa. Não fique chocado, horrorizado com o erro da pessoa. Conte os seus problemas também. Não, eu já passei por isso. Talvez não seja da mesma maneira, mas pegue o sentimento, eu já me senti envergonhado também, assim como você. Nós somos pecadores, essas coisas acontecem, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui do seu lado. Isso é empatia, é quando a gente se coloca ao lado da pessoa, quando a gente sente junto com a pessoa. Queridos, todos nós somos pecadores. Ninguém é perfeito. E aqueles que estão buscando perfeição, aqueles que se acham perfeccionistas, você é um grande candidato a um câncer. Só tenho que te dizer isso. A gente é perfeito em Jesus Cristo, mas aqueles que todos os dias estão olhando isso, e detalhe aqui, vivem um estresse tão grande que não fazem ideia do mal que estão fazendo para si mesmos.
Há muitos anos atrás, no ano 2005, minha mãe foi diagnosticada com doença mista, doença autoimune, Sjögren's, lúpus e esclerodermia sistêmica. Na época, ela não conseguia nem caminhar. E eu lembro que encontrei um médico, especialista em doenças raras, e eu contei para ele, olha, minha mãe está com doença autoimune, e falei o nome das doenças para ele. E sabe o que ele me disse? Esse homem muito bem conceituado, viaja pelo mundo, ele disse o seguinte para mim: Deni, a sua mãe é perfeccionista, né? Eu quase caí para trás. A sua mãe é obcecada com algumas coisas assim, detalhe aqui, aqui. É assim? Às vezes, queridos, a gente precisa repensar coisas além do exercício físico, além da alimentação. Às vezes a nossa busca, a gente tem medo que as pessoas vejam as nossas imperfeições e por isso a gente busca acertar em tudo, perfeccionismo em tudo. E a gente não percebe o mal que está fazendo para a própria saúde, a agressão que você está causando no seu próprio corpo. Se você sente que precisa mudar em alguma coisa, fale para alguém que vai te ouvir. Em primeiro lugar, para Deus. Quem sabe um amigo, uma pessoa que tem compaixão, fale. Não fique sofrendo sozinho. A vergonha, ela cresce quando a gente a oculta, quando a gente guarda para nós. Fale para Deus, fale para alguém. Mas eu te peço novamente, seja a pessoa que vai ouvir a tua igreja. Seja a pessoa que vai ouvir a tua comunidade, sem emitir julgamento. Esvazie-se, sirva, anime, levante. Este foi o chamado que Deus fez para você. Que Deus abençoe muito o seu ano de ministério. Que você veja os frutos da ação de Deus na sua vida, na sua igreja e na sua comunidade. Este é o meu desejo e a minha oração. E eu oro contigo agora. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai querido, obrigado por esse momento de reflexão. O Senhor repreende aqueles que ama. O Senhor deseja burilar o nosso coração para sermos cidadãos celestiais. O Senhor nos confiou um trabalho aqui nessa terra para trabalhar em quem somos, para nos preparar para o céu. Ajuda-nos, Pai, agora, capacita-nos no contato com as pessoas, a sermos pequenos Jesuses, embaixadores do amor aqui nessa terra, enviados assim como o Senhor foi, para amar as pessoas e ajudá-las no seu dia a dia. Obrigado, Senhor Deus, por cada líder, que eles percebam a ação do Espírito Santo em sua vida todos os dias. Ajuda-nos a crescer, perdoa os nossos pecados. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido, e até a próxima.